Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Como é que estão seus estudos? Tudo tranquilo, tudo beleza? Então tá joia. Uma boa madrugada para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para você que está aí firme, forte, estamos na reta final para a sua aprovação no concurso de cartórios do Maranhão. Fique firme, certo? Agora é a reta final, os últimos dias, então este é o momento de você realmente se dedicar aos estudos. Assistam às nossas aulas e complemente com a leitura do código do que nós falaremos para vocês, tudo bem? A aula de hoje sobre obrigações, mais um tópico que sempre cai em prova de concurso de cartório. Obrigações é uma questão certa ou várias questões relacionadas ao direito civil, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha no edital aqui. O edital fala em obrigações, fala em modalidades de obrigações, efeitos das obrigações, cláusula penal e transferência das obrigações. Então nós trataremos nesta aula sobre as modalidades e os efeitos das obrigações. E na próxima aula nós falaremos sobre a cláusula penal e sobre a transferência das obrigações, tudo bem? Então vamos direto ao ponto, começando a aula sobre obrigações. Leitura dos artigos 233 ao artigo 420, que são os artigos que versam sobre obrigação. Em especial os artigos que nós falaremos para vocês aqui nesta aula, que versam sobre as modalidades das obrigações, sobre os efeitos, sobre a transferência das obrigações e sobre a cláusula penal, que essas duas últimas matérias da nossa próxima aula. Tranquilo? Mas os artigos, façam uma lida total dos artigos 233 até o artigo 420, que versam sobre as obrigações. Mas para iniciar a aula, professor, o que é uma obrigação? Então, obrigação para o professor Cristiano Chaves e o professor Nelson Rosenwald, obrigação é uma relação jurídica transitória que estabelece vínculos jurídicos entre duas diferentes partes, denominadas credor e devedor, cujo objeto é uma prestação pessoal, positiva ou negativa, que garante o cumprimento sob pena de coerção judicial. Tranquilo? Eu gosto muito também do conceito do professor Flávio Tartucci, que é um conceito muito completo em relação às obrigações. Então vamos lá, até para você anotar esse conceito, porque ele possui todos os elementos das obrigações. Se você memorizar este conceito do professor Flávio Tartucci, você já sabe todos os elementos relacionados à obrigação. Então vamos lá. Para o professor Flávio Tartucci, a obrigação é uma relação jurídica transitória existente entre um sujeito ativo, denominado credor, aqui o professor já fala sobre o sujeito ativo, denominado credor, e outro sujeito passivo, denominado devedor, cujo objeto consiste em uma prestação situada no âmbito dos direitos pessoais. Olha aqui a diferença dos direitos reais. Essa prestação ela é positiva ou negativa e, havendo o descumprimento ou o inadimplemento obrigacional, poderá o credor satisfazer-se no patrimônio do devedor. E aqui nós temos a diferença entre o direito real, porque não há direito de sequela. O direito das obrigações, ele se resolve em regra no que? Na satisfação no patrimônio do devedor, ou seja, em perdas e danos, diferente dos direitos reais que nós estudamos, que há o direito de sequela, ou seja, o direito de buscar o bem com quem quer que esteja. Aqui no direito obrigacional não, resolve-se em perdas e danos. Tudo bem? Então, feito esse conceito inicial, nós já começaremos agora falando para vocês sobre o que está no edital, que são o quê? O que está no edital são as modalidades de obrigações. Modalidades de obrigações. Vamos lá. A primeira modalidade de obrigação que eu vou falar para vocês é quanto ao conteúdo, ou seja, quanto à prestação dessas obrigações. Quanto ao conteúdo da prestação, as obrigações podem ser
positivas ou negativas. Prestação positiva, obrigação positiva é aquela que tem por conteúdo uma ação, uma comissão. E uma obrigação negativa é aquela que está relacionada a uma abstenção, ou seja, a uma omissão da parte, tranquilo? Do credor ou do devedor. E as primeiras, as obrigações positivas, são as obrigações de dar e as obrigações de fazer. E a obrigação de não fazer é a única obrigação negativa admitida no nosso ordenamento jurídico. Então, muita atenção. Obrigação positiva, obrigação de dar e de fazer. Obrigação negativa, a única obrigação negativa que nós temos no nosso ordenamento jurídico é a obrigação de não fazer. E já iniciamos o estudo dessas obrigações. Obrigação positiva de dar. Obrigação positiva de dar, meus queridos, é aquela em que o sujeito passivo compromete-se a entregar uma coisa certa ou incerta. Então nós temos aí duas modalidades: obrigação de dar coisa certa, que para a doutrina também é chamada de obrigação específica, ou obrigação de dar coisa incerta, que a doutrina denomina obrigação genérica. Então, obrigação de dar coisa certa, obrigação específica. Obrigação de dar coisa incerta, obrigação genérica. Obrigação de dar coisa certa. Estudo, leitura obrigatória dos artigos 233 ao 242, certo? Esses são de leitura obrigatória para vocês. Complementando a aula, então, terminando a aula, 233 ao 242, poucos artigos, bem tranquilo para você memorizar todo o conteúdo da aula. Vamos lá. Na obrigação de dar coisa certa, e aí eu lembro sempre das aulas do professor Flávio Tartucci também, que ele diz que na obrigação de dar coisa certa, o credor, ele não é obrigado a receber outra coisa, ainda que mais valiosa. Isso é o que diz o artigo 313 do Código Civil. O professor Flávio Tartucci fala que esse artigo é o artigo bobão. Por quê? Porque o artigo não permite que, na obrigação de dar coisa certa, que o credor ele receba uma outra coisa, ainda que mais valiosa, certo? E esse artigo bobão, o artigo 313, ele é corroborado pela jurisprudência. Por exemplo, o STJ já entendeu que em um contrato de entregar coisa certa, que era sacas de soja, certo? A pessoa fez uma consignação em pagamento depositando dinheiro e o STJ disse que essa obrigação ela só estaria cumprida, adimplida, com a entrega das sacas de soja, porque o credor não é obrigado a receber prestação diversa daquela que foi acordada, ainda que mais valiosa. Esse então é o entendimento do STJ que corrobora aqui o nosso artigo bobão, que é o artigo 313. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Iniciaremos agora, meus queridos, o estudo dos efeitos das modalidades das obrigações. Então nós falaremos sobre cada uma das obrigações, assim como está no edital, que fala lá sobre as modalidades e os efeitos. Esse é o objeto da nossa aula. Então, primeiro efeito na obrigação de dar coisa certa, que nós estamos estudando aqui agora. Artigo 234, primeira parte, que diz o seguinte: havendo obrigação de dar coisa certa e perdendo-se a coisa, sempre que você ler perdendo-se a coisa aqui no direito das obrigações, você entenda assim que a coisa pereceu totalmente, houve a destruição total do bem. Então, havendo obrigação de dar coisa certa e perdendo-se a coisa sem culpa do devedor, ou seja, sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, resolve-se a obrigação para ambas as partes sem pagamento de perdas e danos. O que é aqui, professor? Então vamos lá, um exemplo para vocês. Se há uma obrigação de entregar um veículo, certo? Então o pagamento, já foi feito o pagamento do veículo, mas a obrigação agora é de entregar, ou seja, de dar um veículo. Se no dia anterior à entrega desse veículo,
cai um raio e destrói totalmente esse veículo, a obrigação ela se resolve. Não há se falar em perdas e danos. Então a pessoa simplesmente vai devolver o valor que foi pago. Isso é o que diz o artigo 234, primeira parte. Tranquilo? Tudo bem? Então, sem problema. Vamos lá, seguindo então. Agora, esta mesma obrigação de dar a coisa certa, ocorrendo a perda, né, da coisa com culpa do devedor, o credor ele pode exigir o equivalente à coisa, ou seja, receber o valor que ele pagou por esse bem, mais perdas e danos. Então, no exemplo que nós demos aqui, da primeira parte, se aquele carro, ele se destruiu totalmente, porque houve aqui a perda do bem, por culpa do devedor, digamos que o devedor estava embriagado, dirigindo esse carro no dia anterior, e aí por culpa, ou seja, por negligência, por imprudência, ou mesmo por dolo, porque a culpa está incluída aqui o dolo, ou seja, a intenção de descumprir a obrigação. Neste caso, o credor pode exigir o equivalente mais perdas e danos, porque a perda se deu por culpa total, por culpa do devedor. Tranquilo? Beleza, então. Seguindo aqui, mais um efeito da obrigação de dar coisa certa. Se a coisa se deteriorar, e aqui o artigo 235 do Código Civil, quando falar deteriorar aqui no direito das obrigações, você entenda que foi uma perda parcial, que foi uma destruição parcial do bem. Então, se a coisa se deteriorar sem culpa do devedor, o credor ele vai ter duas opções, meus queridos. Ou ele pode resolver a obrigação, da mesma forma quando houver a perda, ou seja, a destruição total, sem direitos daí a perdas e danos, ou ele pode ficar com a coisa abatido do preço o valor correspondente ao perecimento parcial. Artigo 235. Então imagine naquele exemplo que nós demos para vocês, se aquele raio que caiu não destruiu o carro, mas apenas fez o quê? Fez diversos arranhões que amassou o carro, certo? Destruiu os pneus. Neste caso, o credor ele pode resolver a obrigação da mesma forma que ocorrendo a perda total do bem, mas ele pode também ficar com o bem e aí com o abatimento do valor correspondente ao perecimento parcial, a essa parte do bem que pereceu. Tranquilo? Artigo 235 do Código Civil. Mais um efeito então, meus queridos. Vamos lá. Agora, o artigo 236 diz que, na obrigação de dar coisa certa, havendo deterioração da coisa com culpa do devedor, e aqui é diferente porque antes nós falamos sem culpa, com culpa do devedor, o credor poderá exigir o valor equivalente à coisa ou ficar com ela no estado em que ela se encontra e, nos dois casos, com perdas e danos. Tranquilo? Então aqui ele pode tanto exigir o equivalente, da mesma forma que era lá no perecimento total, pode ficar com o bem no estado em que ele se encontra, mas nas duas hipóteses ele poderá exigir perdas e danos. Lembra do exemplo que nós demos? Então, se ele estava dirigindo o carro e esse carro, houve uma deterioração, ou seja, uma perda parcial, mas por culpa, se ele estava embriagado ou se ele teve a intenção de descumprir a obrigação, neste caso aí o credor pode exigir o equivalente ou pode ficar com o bem, né, do estado que ele se encontra, mas nos dois casos com indenização, com perdas e danos. Tranquilo? Seguindo então, meus queridos, agora a obrigação é de restituir. E olha a diferença, uma era a obrigação de dar, aqui é a obrigação de restituir. A obrigação de restituir, primeira regra para vocês, artigo 238. Na obrigação de restituir, prevalece um princípio que é o res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. A coisa perece para o dono. Por quê, professor? Imagine em um contrato de comodato, certo? Alguém fez um contrato de comodato e entregou um veículo para o comodatário. O comodante, proprietário, entregou um veículo para o comodatário. Se esse bem se deteriorar sem culpa do devedor, antes da tradição, resolve-se a obrigação.
Por quê, professor? O credor vai ficar com prejuízo? Vai ficar com prejuízo, porque o artigo 238 diz que resolve-se a obrigação sem perdas e danos. Por quê? O bem pertence ao comodante. Tranquilo? Isso é o que diz o artigo 238. Mas, no mesmo sentido, o artigo 239 diz que nessa obrigação de restituir, lembre que aqui não é obrigação de dar, é obrigação de restituir. Se a coisa se perder por culpa do devedor, ou seja, por culpa ou dolo do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então lembra no exemplo do carro que nós demos, se esse carro estava incomodado, mas por culpa do devedor, este bem que era para ser restituído, ele se perdeu, ou seja, houve destruição total, aí ele responderá pelo equivalente, ou seja, pelo valor do bem, e ainda será responsável pelo pagamento de perdas e danos. Tranquilo? Beleza, então. E as duas últimas regras em relação à restituição, e nós falaremos também as duas hipóteses, com culpa e sem culpa. Primeiro, no caso de deterioração, lembre-se, deterioração é a perda parcial, perecimento parcial, sem culpa do devedor, o credor ele só pode exigir a coisa no estado em que ele se encontra, sem direito a qualquer indenização. Tranquilo? Então, se não houve culpa do devedor, no caso de restituição, o credor só pode exigir a coisa no estado em que ela se encontra. Então, imagine aquele carro que estava incomodado, se a pessoa sem culpa, foi aquele mesmo raio, né, estourou os pneus, o credor ele deve receber o bem no estado em que ele se encontra. E por último, havendo deterioração do bem com culpa do devedor, e é isso que sempre cai em prova, porque esse aqui é diferente. Vamos lá. Lembra da primeira parte, na obrigação de dar, em que fala lá, havendo deterioração com culpa do devedor, lá, na entrega de coisa certa, lá ele poderia exigir o equivalente mais perdas e danos ou receber o bem no estado em que ele se encontra. Não era isso? Aqui também, o credor ele pode exigir o equivalente mais perdas e danos, mas o artigo não lhe permite ficar com a coisa no estado em que ele se encontra. Olha que absurdo, não é um esquecimento aqui do nosso legislador. Mas a jurisprudência e a doutrina entende que também se aplica aqui esta parte que permite ao credor ficar com a coisa no estado em que ela se encontra. Tranquilo? Esses foram então os principais efeitos para a obrigação de dar, e nós já dar coisa certa, e nós já iniciamos imediatamente a obrigação de dar coisa incerta. Artigo 243 ao artigo 246. Nós temos, falei para vocês que essa obrigação é denominada obrigação genérica, certo? Esta coisa ela é indeterminada, mas na verdade ela é determinável. Por quê? Ela deve ser determinada quanto ao gênero e à quantidade. A indeterminação, então, é somente quanto à qualidade. Então imagine que nós temos uma obrigação de dar coisa incerta em relação a determinado bovino de um rebanho, né? Então nós já sabemos qual que é o gênero, que são os bois, e sabemos a quantidade, 10 bois. A indeterminação é somente quanto à qualidade deste bovino. Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que esta escolha, esta concentração, que a doutrina chama de concentração, que é o momento da escolha de qual será o bem, de qual será a qualidade, cabe ao devedor. Artigo 244. Então, não havendo regra específica, não havendo contrato em sentido contrário, a escolha, a especificação, a concentração cabe ao devedor. Tranquilo? Mas permite-se, o artigo 244 permite que isso também seja, que a escolha seja do credor. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas aí nós devemos seguir a seguinte regra: tanto o devedor quanto o credor, ele não pode escolher o melhor e nem o pior. Então, se a escolha for do devedor, ele não poderá dar o pior e nem entregar o bem melhor. Deve ser o quê? O princípio da equivalência das prestações. E da mesma forma que o credor. O credor não pode fazer a opção pelo bem mais valioso, por aquele bovino mais valioso, e nem também
pelo menos valioso. Deve escolher o quê? O princípio da equivalência das prestações. Após essa escolha, esta obrigação genérica, ela é convertida em obrigação específica, em obrigação de dar coisa certa, e aí nós temos tudo que você já aprendeu comigo, não há necessidade de nós repetirmos, tranquilo? A única coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o artigo 246. O artigo 246 diz o seguinte: o gênero nunca perece, porque antes da escolha não poderá o devedor alegar a perda ou a deterioração da coisa, porque ele pode escolher uma outra qualidade de bem, já está especificado o gênero e a quantidade, então por isso ele não pode alegar, ainda que em decorrência de caso fortuito ou força maior. Tranquilo? Beleza, então. Obrigação positiva, obrigação de fazer. Vamos lá. Na obrigação de fazer, nessa obrigação positiva, ela consiste no cumprimento de uma tarefa, no cumprimento de um serviço, na prestação de um serviço. Professor, me dê um exemplo de uma obrigação positiva de fazer. Seria um contrato de empreitada de certa obra. Um contrato de empreitada é uma obrigação de fazer, porque está relacionada a um serviço. Muito cuidado para você não confundir com a obrigação de dar. Por exemplo, se um contrato, se uma obrigação tem como prestação um quadro, se este quadro ainda não está pintado, a obrigação é de fazer, porque o pintor ele deverá pintar o quadro para depois entregar, mas a obrigação é de fazer, está relacionada a um serviço. Agora, se o quadro já está pintado, e aí fixa-se uma obrigação em relação a esse quadro, nós teremos uma obrigação de dar coisa certa, a primeira parte da nossa aula. Tranquilo? Professor, e quais são os efeitos do inadimplemento em relação a essa obrigação de fazer? Então, primeiro, obrigação de fazer infungível. E eu vou falar para vocês porque agora é bem mais simples. Os efeitos do inadimplemento, obrigação de fazer, com culpa do devedor, nós vamos lá. Obrigação de fazer fungível, ou seja, aquela em que ainda se pode ser cumprida a obrigação por outra pessoa à custa do devedor originário. Havendo inadimplemento com culpa, vou falar para vocês agora aqui as três hipóteses. Primeiro, pode haver o cumprimento forçado da obrigação por meio de uma tutela específica, com possibilidade de fixação de multa ou de, que a gente conhece como as astrentes, prevista lá no CPC 2015. O cumprimento da obrigação pode ser feita por terceiro, à custa do devedor originário, tranquilo? E também, não havendo mais interesse no cumprimento da obrigação, poderá o credor requerer a sua conversão em perdas e danos. Fala, não quero mais o cumprimento dessa obrigação por essa pessoa. Então, pode ser, eu vou optar por perdas e danos. E o artigo 249, parágrafo único, e isso sempre cai em prova, ele diz o seguinte: ele possibilita uma autotutela civil, porque em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, olha isso que interessante, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido por isto. Então, independentemente de autorização judicial, mas aqui há necessidade do requisito da urgência. Professor, e a obrigação de fazer infungível? Infungível, ou seja, aquela personalíssima, aquela intuito personae. Neste caso, o inadimplemento da obrigação com culpa do devedor gera apenas dois efeitos. Primeiro, o credor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação por meio da tutela específica e também com a possibilidade de multa ou as astrentes, e não tendo mais interesse na obrigação, ele pode exigir perdas e danos. Tranquilo? E por que é mais fácil aprender essa parte agora aqui?
Porque nas duas modalidades, se a obrigação se tornar impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação sem a necessidade de pagamento de perdas e danos. Então lembre bem, na obrigação de fazer, as duas modalidades se tornarem possíveis sem culpa do devedor, então imagine que aquele pintor da casa, que era uma obrigação fungível, ele fica doente, certo? Ele tomou todas as precauções, mas ele ficou doente e não conseguiu mais fazer esse serviço, cumprir a obrigação. A obrigação se resolve. Imagine que foi contratada aí a Ivete Sangalo para cantar em um show, mas Ivete, mesmo cuidando de sua voz, cuidando de sua saúde, ela não conseguiu fazer o show, ou porque o voo atrasou sem culpa da devedora, no caso, porque ela deveria cumprir essa obrigação de fazer, ou então também se ela ficou doente, ficou sem voz e não conseguiria. Neste caso, resolve-se a obrigação. É isso que diz o nosso Código Civil, artigo 248. Tranquilo? Obrigação negativa de não fazer, lembrando que a nossa única obrigação negativa diz o seguinte: a obrigação negativa, nós já falamos, ela requer uma abstenção de uma conduta. Artigo 390. O devedor, nesse caso, ele é havido por inadimplente desde o dia que ele executa o ato que ele devia se abster, certo? Geralmente, a obrigação de não fazer é uma obrigação infungível, então, predominantemente indivisível. Professor, me dê um exemplo dessa obrigação de não fazer. Seria o contrato de confidencialidade, né? Alguém que é contratado e não pode revelar informações de uma empresa. O inadimplemento deste contrato com culpa do devedor. Vamos falar dos efeitos agora que está no edital. Obrigação de não fazer com culpa do devedor. Nós teremos, primeiro, a possibilidade do cumprimento forçado da obrigação, ou seja, essa abstenção do ato por meio de uma tutela específica, com possibilidade de fixação de multa e astrentes. E segundo, se a pessoa não tiver mais interesse, o credor poderá exigir perdas e danos, porque aqui nós temos a culpa do devedor e nós temos aqui também a autotutela civil. Da mesma forma, em caso de urgência, o próprio credor ele pode desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido depois. Tranquilo? E aqui também é muito mais fácil, porque o artigo 250 diz que o adimplemento da obrigação de não fazer se tornar-se impossível sem culpa do devedor, a obrigação fica resolvida. E assim, meus queridos, nós encerramos essa primeira parte do direito das obrigações. Voltaremos daqui a pouquinho com mais uma aula de direito das obrigações para vocês, e nós falaremos lá sobre as obrigações simples, sobre as obrigações compostas, sobre as obrigações solidárias. Até daqui a pouquinho, nossa próxima aula.